Paulo chega à cidade de Éfeso e lá encontra uma pequena comunidade de seguidores de Jesus. Lembrando que Éfeso era a cidade de Apolo, aquele que também acreditava em Jesus, mas tinha recebido apenas o batismo de João. Então, São Paulo pergunta para aqueles seguidores de Cristo que acreditavam que Jesus fosse o Messias, se eles haviam recebido o Espírito Santo quando abraçaram a fé. A resposta: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. O batismo de João não era um sacramento. O batismo de João era apenas uma maneira de publicamente confessar-se pecador, porém o batismo de João não comunicava a graça, não transmitia o Espírito Santo, e por isso então era necessário que aqueles que acreditavam em Jesus e tinham sido apenas batizados no batismo de João fossem agora batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, em nome da Santíssima Trindade, para então receberem o dom do Espírito Santo. E então eles passavam a fazer parte da igreja. Antes disso, eram ainda simpatizantes, mas eles não tinham conhecimento de que era necessário algo a mais, algo além daquilo que eles haviam recebido. Então, mais uma vez, nós percebemos que, diferente do que tantas pessoas acreditam hoje, inclusive muitos protestantes, que basta que eu acredite em Jesus, basta que eu leia as Escrituras e tenha fé nele, e não é preciso que eu tenha qualquer vínculo com a igreja, não é preciso que eu receba os sacramentos, não é preciso nada além de uma fé pessoal em Jesus. Não. São Paulo mostra para aqueles discípulos que eles precisavam estar em comunhão com a igreja, que eles precisavam receber os sacramentos, receber o Espírito Santo, para então obterem a salvação, obterem a graça de Cristo. E eles então aceitam, concordam e recebem o batismo. São Paulo lhes impõe as mãos para receberem o Espírito Santo, que mostra que de fato ele era considerado apóstolo, já que só os apóstolos impunham as mãos para comunicar o dom do Espírito Santo, que é a origem do nosso sacramento da Crisma. Ao todo eram uns 12 homens. Então aquela pequena comunidade ali em Éfeso dá origem a uma comunidade que vai crescendo cada vez mais, a ponto de depois São Paulo lhes enviar carta. E a carta de São Paulo aos Efésios é justamente uma carta que fala sobre a igreja. O tema principal da carta aos Efésios é o mistério da igreja.
para que eles compreendessem a necessidade de estar em comunhão com os outros discípulos de Jesus, com a Igreja universal, com a Igreja católica, em comunhão com os apóstolos de Jesus. Então São Paulo, por meio da sua carta aos Efésios, depois continua aquela catequese, ajudando-os a se aprofundarem na fé na Igreja, uma vez que eles já tinham fé em Jesus, mas que eles acreditassem também na Igreja de Jesus. E no Evangelho, os discípulos dizem: agora nós cremos, agora o Senhor está falando claramente. E Jesus diz: mas daqui a pouco vocês se dispersarão, cada um para seu lado, e me deixarão só. Mas eu nunca estou só, porque o Pai está sempre comigo. Então, é como quando São Pedro diz para Jesus: eu irei contigo aonde quer que fores. Eu estou pronto para dar a minha vida por ti. E Jesus diz para ele: você vai me negar 3 vezes ainda hoje, antes que o galo cante. Você vai me negar 3 vezes. Então, o sentido é o mesmo. Os discípulos dizem: agora nós cremos, nós temos convicção, nós sabemos quem tu és, que vieste da parte de Deus. E Jesus diz: não, a vossa fé ainda é muito frágil, é muito inconstante. Vocês ficarão confusos com o que vai acontecer daqui a pouco, vocês ficarão dispersos, vão me abandonar. E não é que isso ia acontecer dali a muito tempo, eram algumas horas. Ou seja, eles estavam dizendo que acreditavam em Jesus, mas aquela palavra não duraria mais do que algumas horas. E eles ficariam com medo, e eles duvidariam, eles ficariam confusos. E Jesus diz: eu nunca estou só. Aquele que crê em Deus, confia em Deus, nunca está sozinho, porque Deus está sempre com ele. Eu vos disse estas coisas para que tenhais paz em mim, para que, sabendo quem eu sou, não fiqueis atribulados. No mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. A nossa fé é tantas vezes frágil, inconstante, como a fé dos discípulos. Mas Jesus quer nos dar essa fortaleza. Coragem é um outro nome para a fortaleza. Ele nos dá força. E tudo podemos naquele que nos fortalece. Se nós sabemos que seguimos aquele que venceu o mundo, então peçamos a Jesus uma fé que seja mais robusta, uma fé que seja mais consistente, uma fé firme, que não fique abalada quando chegam as tribulações. Que nós não tenhamos fé apenas com palavras, mas também com atitudes. Amém.